que estão prestes a serem lançadas ou a registro no Ministério da Agricultura. Nessa mesa, nós falaremos somente sobre coffee arábica, então cultivares de arábica, a menos que alguém faça menção a algum trabalho que vem sendo realizado na sua instituição sobre coffee canéfora. Os três pesquisadores, eu vou apresentá-los um a um, mas aqui é o doutor Luiz Carlos Fazioli, do IAC. O Tonico, Antônio Alves Pereira, ele falará basicamente do programa coordenado pela EPAMIG, que tem a participação da UFA e da UFZ há cerca de 40 anos como instituições colaboradoras. Outras participam, está aqui o Baião, que é um pesquisador da Embrapa Cacés, Eline e outros que são da Embrapa, então outras instituições estão envolvidas no programa. O doutor Tumoro Cera também falará sobre o programa do IAPARE, logicamente fará menção a outras parcerias. Eu quero destacar, embora só os três estejam aqui no dia de hoje, então falando basicamente sobre os programas de melhoramento do Estado de Minas Gerais, do Estado de São Paulo e do Estado do Paraná. É bom lembrar que existem outros programas de melhoramento de café no Brasil. Aqui a gente lembra o trabalho do INCAPé, aqui o líder do programa de melhoramento, que é o Dr. Romário Gava Serrão, ele se encontra entre nós aqui no evento. Ele trabalha mais com coffee canéfora, com conilon principalmente, e tem a participação dos pesquisadores Maria Amélia, Emberé. A Maria Amélia, que me parece trabalha mais com coffee arábica. Lembrando aqui também da Fundação Procafé, são os pesquisadores do ex-IBC, um trabalho conduzido há muitos anos pelo pesquisador Saulo Roque de Almeida, também o pesquisador Matiello trabalha nesse programa, e mais recentemente o pesquisador Carlos Henrique Carvalho, também da Embrapa Café, que tem uma atuação direta nesse programa. Ele fica lotado na Fazenda Experimental de Varginha, da Fundação Procafé. Então, basicamente, são esses os programas de melhoramento genético do cafeiro que nós temos no Brasil. Eu não poderia deixar aqui no momento embora eu acredito que todos falem sobre o Dr. Alcides Carvalho, acho que nesse momento a gente rendeu uma homenagem aqui ao Dr. Alcides Carvalho, foi quem iniciou tudo isso no Brasil, ali por volta de 1927, com a criação da seção de genética do IAC, então 86 anos, em 1932, com o início dos trabalhos de melhoramento na seção de genética, então um programa de aproximadamente 81 anos. Todos os demais, além do de São Paulo, de Minas, o do Paraná e certamente outros mais, que nós mencionássemos aqui, nós teríamos que fazer uma reverência aqui ao Dr. Alcides Carvalho, porque realmente foi quem começou tudo isso, e a base genética da maioria dos programas de melhoramento que nós conduzimos no Brasil até os dias de hoje, é um material trabalhado inicialmente pelo Dr. Alcides Carvalho. E neste ano, nós comemoramos o centenário de nascimento do Dr. Alcides Carvalho. Ele nasceu em 1913. Então, no ano de 2013, nós comemoramos o centenário de nascimento do Dr. Alcides Carvalho e lamentamos o 20º ano após o seu falecimento. Ele faleceu em 1993, então há exatamente 20 anos atrás. Nós perdemos seguramente aquele que foi o maior, não apenas melhorista de café do Brasil e do mundo, mas talvez o maior pesquisador, aquele que mais contribuições deu à cafeicultura do Brasil e do mundo. Então, a gente faz essa menção aqui em memória do Dr. Alcides Carvalho. Eu passo na sequência, então, a apresentação. Nós vamos fazer em ordem alfabética dos pesquisadores. O primeiro, então, será o pesquisador Antônio Alves Pereira, da EPAMIG. O currículo bem resumido, para a gente não avançar muito aqui no tempo. O Antônio Alves Pereira, então, ele é graduado em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa em 1971, é mestre em microbiologia também pela UFV em 1976, doutor em fitopatologia também pela UFV em 1995. É pesquisador da empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, EPAMIG, tem larga experiência em várias áreas do conhecimento, mas com ênfase em agronomia, melhoramento vegetal, e atua principalmente nos temas coffee arábica, melhoramento genético do cafeeiro, com ênfase à resistência a doenças e a pragas do cafeeiro.
abreviando demais o currículo do Tonico, pela larga experiência que ele tem com a cultura. Eu passo, então, ao Tonico. Em 20, 25 minutos ele fará a sua apresentação. Na sequência, nós teremos a apresentação do Fazoli, por São Paulo. Imediatamente depois, pelo Tumoro Cera, pelo Paraná. E aí nós abriremos, ao final, cerca de 10 a 15 minutos para perguntas. Passo, então, a palavra ao Tonico. Boa tarde a todos. Então, nós vamos falar alguma coisa sobre o programa de melhoramento desenvolvido pela EPAMIG e pelas instituições parceiras, onde inclui a Universidade Federal de Viçosa, a Universidade Federal de Lavras e, mais recentemente, a Embrapa Café. Se compararmos o melhoramento desenvolvido pela EPAMIG e suas parceiras, com o melhoramento desenvolvido no Instituto Agronômico de Campinas, nós verificamos que o melhoramento do nosso estado é bastante jovem e está tentando produzir qualquer coisa em prol do desenvolvimento da cafeicultura brasileira. Aqui nós temos um cenário do que é a cafeicultura de Minas Gerais. Nós temos regiões bastante amorradas e regiões muito planas. Então, nós teremos que desenvolver variedades para atender a esses dois cenários da cafeicultura mineira e, inclusive, para outras regiões do estado. Bom, as características que o melhoramento sempre persegue ou sempre utiliza nas suas seleções seria, primeiramente, produtividade, vigor vegetativo e, no caso especial aqui de Minas Gerais, nós damos ênfase à resistência. Desculpa aí. Não, está tendo qualquer problema aqui. Não, já tentei voltar, não voltou. Nós temos com ênfase a resistência a doenças e pragas e nematóides, e mais recentemente temos dado bastante ênfase em termos de qualidade, que temos aqui qualidade, e para que tenhamos qualidade, nós temos que ter plantas com épocas e uniformidade, época diferenciada e uniformidade de maturação dos frutos. Porte e arquitetura das plantas também nós temos bastante observados. Tentamos sempre desenvolver cultivares com porte baixo. Nós damos ênfase também à seleção de cultivares que tenham peneira mais alta, portanto, grãos mais graúdos, que apresente um rendimento de café da coco para cereja, para beneficiados bastante alto, tipos de grãos chatos, maior percentagem de grãos chatos, e mocas, nós inclusive não damos grande importância à moca, porque se alguém considerar isso como defeito, as máquinas de beneficiar separa bem. E concha, realmente, derivadas de semente imbricada, é um defeito bastante grave. Tentamos também avaliar, nós estamos tentando avaliar alguns componentes químicos das cultivares. Entre eles, nós estamos, na medida do possível, determinando teor de açúcar, percentagem de ácidos clorogênicos, teor de óleos e assim por diante.
Tentamos também selecionar materiais tolerantes aos estresses abióticos, ou seja, principalmente a déficit hídrico e a temperaturas elevadas. E, recentemente, estamos tentando desenvolver cultivares que sejam adaptadas a tipo de colheita mecânica, e, sem dúvida, é uma das quase que obrigação devido à deficiência de mão de obra que estamos dispondo. E estamos iniciando um trabalho de eficiência de absorção e utilização de nutrientes. Acreditamos que o desenvolvimento de cultivares que tenha eficiência de absorção e utilização de nutrientes pode ser uma das prioridades, principalmente no futuro, porque os fertilizantes, sem dúvidas, constituem produtos que causam bastante poluição, e isso é um pré-requisito que temos que... O histórico do programa de melhoramento em Minas Gerais foi iniciado após a constatação da ferrugem do cafeeiro em 1970, e dessa maneira a Universidade Federal de Viçosa, naquela ocasião, introduziu de várias instituições, principalmente do Centro de Investigação das Ferrugens do Cafeeiro, material portador de resistência à ferrugem, e daí, a partir de 1974, iniciamos com a participação da EPAMIG, um programa que foi desenvolvido nas principais regiões cafeeiras de Minas Gerais. A UFRA também participa desse programa e, por outro lado, também foi iniciado em Minas Gerais pelo antigo ex-IBC, hoje Procafé, um programa de melhoramento, também visando principalmente resistência à ferrugem, que é a principal doença do cafeeiro em nossas condições. As cultivares que foram desenvolvidas, cultivares resistentes, são em número de 10, o Oeiros do Paraíso, o Araponga, o Catiguá MG1, MG2 e MG3, Pau Brasil MG1, Sacramento, e recentemente lançamos o Paraíso MG2, que foi registrado com MGS Paraíso 2, e a cultivar Sarchimor, que foram então registrados recentemente. Novos lançamentos estão para serem realizados, principalmente algumas progênies com as mesmas origens do Paraíso e do Catiguá. Essas são as que estão mais avançadas. Algumas progênies também bastante promissoras são originárias de cruzamento do Mundo Novo com Hidro de Timor. Bom, aqui nós fizemos um esquema das cultivares, da origem das cultivares que estão sendo desenvolvidas. A fonte principal de resistência é o híbrido de Timor, e esse híbrido de Timor foi cruzado com o Catuva, dando origem às populações de Catimor. Isso é um material que foi iniciado, os seus cruzamentos, ou a maioria deles, foram introduzidos em 1971, lá do Centro de Investigações das Ferrugens do Cafeeiro. Dentro desse Catimor, dentro das populações de Catimor, foram desenvolvidas a oeira e estão para serem registradas mais uma ou duas cultivares. Cruzando-se o híbrido de Timor com o Catuaí, foram lançadas o Paraíso, o Araponga, o Catiguá MG1, Catiguá MG2, o Pau Brasil MG1, Sacramento MG1,
o MGS Paraíso, o MGS Catiguá 2 e o MGS Paraíso 2. E novos cruzamentos estão sendo em final de processo de melhoramento. No cruzamento do Ilha de Timor com o Vila Sarchi, foi lançado o Sarchimor, a origem da população de Sarchimor, também introduzida em 1971, e desse material lançamos o Sarchimor MG 8840, que tem a mesma origem na combinação CIFIC 361, contudo, diferente do Batam e dos Tupis e do IAC 125 RM e do IAPAR 59 e outros cultivares que têm a mesma origem, porque esse material aqui foi selecionado no CIFIC 361/1, enquanto que os outros foram selecionados a partir do CIFIC H361-4. Bom, o Uras foi o primeiro cultivar resistente lançado. Naquela ocasião, era um material que apresentava resistência total às raças prevalecentes nas regiões onde vinha sendo cultivado. Contudo, hoje, podemos considerá-la como uma cultivar apenas moderadamente suscetível, porque já há raças que o atacam. Entre as características do material, é um material de porte baixo, tem excelente arquitetura e porte de plantas, tem frutos graúdos de coloração vermelha, maturação precoce e muito uniforme, peneira alta dos grãos e, como falei, moderada resistência atualmente. Ele é indicado para plantios adensados e subadensados. Há alguns produtores que vêm cultivando esse material de 0,25 a 0,60 na linha e espaçamento entre fileiras de acordo com a declividade do terreno, se há ou não possibilidade de mecanização, utilizando, na maioria dos casos, até 3 metros, na maioria dos casos, até 3 metros entre fileiras. Podemos indicá-la para regiões com altitudes elevadas e tem uma ampla adaptação em solos ricos em matéria orgânica. Vem apresentando também bom desempenho para plantios irrigados. Aí temos, então, uma fotografia de plantas jovens dessa cultivar, com maturação muito regular e muito uniforme. A cultivar Paraíso foi a segunda cultivar que foi lançada. É um material derivado do cruzamento do Catuai amarelo IAC30 com o híbrido de Timor, no FV 345-46. É um material de arquitetura mais ou menos semelhante ou ligeiramente inferior ao Catuai. Tem frutos de coloração amarela e graúdos, sementes ligeiramente alongadas. É uma característica da planta, apresenta o bordo foliar um pouco ligeiramente ondulado, que dá para caracterizar bastante essa cultivar. Tem uma alta capacidade produtiva, contudo, nós observamos que ela apresenta em alguns locais interação com o meio ambiente. Então, em alguns locais ela é muito produtiva e em outros não, nem tanto.
tem um início de desenvolvimento produtivo um pouco mais lento, e ela pode ser indicada para plantios adensados ou convencionais, apresenta uma boa opção para plantios em regiões acidentadas. Aí estão as plantas, o Catiguá MG1, MG2 e MG3 são derivadas de cruzamento também do Ibtimor com o Catuai amarelo e AC 86. São plantas de porte baixo, de frutos vermelhos. Com relação à resistência à ferrugem, essas plantas apresentam praticamente imunes ao patógeno, tem aparentemente uma baixa exigência nutricional e apresenta elevada capacidade produtiva, maturação bastante intermediária de frutos entre Catuai e Mundo Novo. O Catiguá MG1, ele apresenta pineiras altas e apresenta um verde de folhas das folhas bastante intenso, com brotação nova bronzeada. O MG2 é resistente à ferrugem, resistente à bacteriose e ácaro vermelho, apresenta pineira baixa, tem destacado muito com relação à qualidade de bebida. Nós conseguimos até 96 pontos dentro dos critérios da BSA. O Catiguá MG3 é resistente à mirodose exígua e ao coletótico carral, causador da doença chamada CBD. Aí temos o Catiguá MG1, o Catiguá MG2 lá em Patrocínio, e o Catiguá MG3 lá na região de Turmalina, uma lavoura irrigada. Tem média das 3 colheitas aqui, parece. Não, 2 colheitas, 74 sacos. Com relação à capacidade produtiva, nós observamos que lá em São Sebastião do Paraíso, em média de 9 colheitas, apresenta 61 sacos de café beneficiado, enquanto que o Catuai 99, inclusive com controle de ferrugem e controle inicial, quando as plantas jovens de bicho mineiro, apresentou 50 sacos, portanto 11 sacos de média. Aqui temos também produções do Catiguá MG3 e do Topázio, também no nível do Catuai. Aqui o Pau Brasil é um material também derivado do cruzamento de Catuai com o de Timor, apresenta porte baixo, arquitetura de plantador, arquitetura de plantas e frutos de coloração vermelha. Elevado vigor vegetativo, maturação bastante uniforme e excelente qualidade de bebida. Já conseguimos, dentro dos critérios da BSA, em 93 e 94 pontos. Temos aí as plantas. Aqui nesse quadro de transparência, nós gostaríamos de mostrar, o potencial produtivo nas regiões de Senhora de Oliveira, na zona da mata, Canaã também na zona da mata, e Aricanduva na região do Jequitinhonha. Nós temos, por exemplo, produtividade variando de 47, produtividade média variando de 47 a 32 sacos, 32,5 sacos de café beneficiado por hectare. Essa transparência, isso é de uma lavoura irrigada, sob pivô, onde temos produtividades iniciais de duas safras de 100 sacos
até 78 sacos, por hectare. Então, eu só vou mostrar que realmente o material apresenta um bom desempenho. Aqui, com relação à variabilidade da qualidade de bebida, nessa transparência são mostrados dados de avaliações sensoriais médias de cogêneres de cada grupo de material, onde nós observamos nesse gráfico que as cultivares derivadas de timona, ou seja, os cruzamentos de Catuaí e Mundo Novo, lideram em termos de qualidade. Gostaria de passar rapidamente um trabalho que foi feito na Costa Rica, onde foram avaliadas 17 materiais, aí estão eles, não vou detalhar muito, e aqui o Catiguá MG2 com cerca de 77 sacos de café beneficiado. Vamos frisar bastante em termos de Catiguá, porque essa cultivar tem se destacado muito com relação à qualidade, principalmente nas nuances que ela vem apresentando. E em todas as provas, os provadores têm salientado essas características. Aqui, com relação ao aroma, nós observamos que o melhor desempenho foi do Obatã amarelo, em segundo lugar do Catiguá. Vou passar rapidinho. Com relação a corpo, lidera Catiguá. Com relação à acidez, também Catiguá. Com relação à doçura, com relação ao global, que os provadores chamam, também Catiguá. E o índice total com relação foi também liderado pela qualidade em relação a cultivar a qualidade sensorial. Bom, aqui nós apenas estamos mostrando algumas nuances que essas cultivares apresentam, e vamos destacar aqui qualidade sensorial da bebida do pau-brasil até 94 pontos, na escala BSA, com aroma e sabor caramelado, frutado, corpo cremoso, acidez média e agradável. São essas, então, as nuances que têm chamado a atenção dos provadores. Eu vou passar rapidinho porque o tempo está esgotado. O Paraíso também tem aroma e sabor frutado, acidez delicada, bebida encorpada e equilibrada e prazerosa. Essas são anotações que os provadores fazem nas fichas de avaliação. E a gente tem percebido que são essas características que têm chamado a atenção dos provadores e têm tido preferência do público que adota o consumo de café especial. Da mesma forma, o Paraíso MG2, o Paraíso 2, nós temos aroma adocicado, sabor melado, rapadura, frutas vermelhas, acidez prazerosa, corpo aveludado com ótima doçura. O Catiguá MG2, que tem destacado mais com relação à qualidade, tem aroma e sabor frutado, acidez viva, adocicada e finalização agradável. Bom, então por aqui vocês veem que realmente o material apresenta uma boa característica sensorial. E aqui seria um trabalho iniciado aí pelo colega Gladstone e ultimamente continuado pelo César, e nós observamos que estamos buscando desenvolver cultivares adaptadas à colheita mecânica
E aqui nós mostramos dois materiais que se destacaram. Esse material H2, ele apresenta uma diferença entre a força exigida para desprender o fruto verde do fruto verde e o fruto cereja, bastante alta, sendo então possibilitando então fazer colheita seletiva com mecanizado. E esse material H5 para aquelas colheitas que são feitas de uma só vez. Peço desculpa aí pelo esgotamento do tempo, mas seria bastante impossível apresentar essa quantidade de dados num tempo bastante curto. Eu vou passar. Essa aí também seria com sustentabilidade, mas ficamos para depois. Essa aqui vocês vão dar mais um tempinho. Aqui são as equipes que trabalham nesse programa. Da equipe, o César, Glaston, Juliana, da Embrapa, o Antônio Carlos Baião, a Eveline, da UFV, o Cosme, Eunice Zamolin, Felipe, que agora já está na universidade, Laércio Zamolin, Ney Saquiano, Rosângela, da UFLA, Antônio Nazareno, Flávia, Rubens e Samuel. Bom, além dessa equipe técnica de cada instituição, nós temos que salientar o grande esforço desempenhado pela equipe de apoio nas fazendas experimentais e dentro das universidades. Obrigado. Tonil, nós aqui agradecemos a apresentação e nos desculpamos também pelo tempo, mas infelizmente é 1h30 só para 3 apresentações. E vamos fazer o possível aqui para deixar entre 10 e 15 minutos para que os participantes possam encaminhar os questionamentos aos palestrantes. Na sequência, então, nós teremos a apresentação do Dr. Luiz Carlos Fasuoli, também um mini currículo muito abreviado. O Fasuoli possui graduação em agronomia pela Universidade de São Paulo, USP, em 1969, é mestre em agronomia em genética e melhoramento de plantas pela Exalc USP, em 1977, doutor em biologia vegetal pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, em 1991. Atualmente é pesquisador científico, colaborador, ele já se aposentou no Instituto Agronômico de Campinas, tem experiência na área de agronomia, com ênfase em fitotecnia, genética e melhoramento cafeeiro, atua principalmente nos temas cultivares, café, cóffea arábica e cóffea canéfora. Ele é pesquisador bolsista em produtividade de pesquisa do CNPq. A bolsa está suspensa, porque no momento ele é bolsista do consórcio Pesquisa Café. Bom, boa tarde a todos aí. O tempo é exíguo, né? Então a gente vai tentar fazer o mais rápido possível aí, para dar os pontos principais das variedades desenvolvidas pelo IAC e qual a perspectiva, qual o ponto de vista que a gente acha em relação ao futuro do melhoramento de café. Então nós estamos aqui, meu nome aqui vocês já sabem aqui, e a gente tem uma equipe lá bastante grande, nós estamos com 15, 16 pesquisadores, muitos já estão aposentando. O Wallace, por exemplo, aposentou agora dia 15. Esse é um problema grande, o pessoal vai aposentando e vai complicando. Então vamos lá. Em relação a dar um enfoque aqui, primeiramente, as cultivares de arábica, elas têm alta produtividade. Vocês viram o Tunico apresentando as fotografias do IAPAR, do IAC, e que não está sendo aproveitada devidamente pelos produtores. Então, nós temos material muito produtivo de café. O programa do café no IAC começou em 87. O primeiro híbrido eu fiz um levantamento, achei por acaso lá, e foi em 1900. Né? Em 1900 já tinha um híbrido lá no IAC. Mas o programa, como foi falado, começou em 32. Então, quais são as cultivares? Olha, nós temos 123 cultivares registradas. 80 de porte baixo e 43 de porte alto. Isso é o total
que estão registrados no RNC. Resistente à ferrugem tem 71, sendo 56 de porte baixo e 15, e suscetíveis 52. Número de cultivares protegidas, apenas 8. É uma tendência agora, parece, proteger as cultivares de café. Agora, do IAC, nós temos registradas 65 cultivares. Evidentemente, dessas 65 aí, tem o grupo Catuaí, tem várias, tem 10, 12, grupo Mundo Novo, então o número acaba sendo reduzido. 40 de porte alto e 25 de porte baixo. Suscetíveis à ferrugem 48, resistentes 17. E nós temos esse porte enxerto Apoatã, que está viabilizando a cafeicultura nas regiões de nematóide, né? E a protegida nós temos apenas uma, que é uma cultivar que foi apenas protegida, é do café descafeinado. Todas as cultivares do IAC, até o presente momento, não estão protegidas, mas a tendência é protegê-las. Nós estamos, as últimas 3, que nós vamos mostrar aí, estamos tentando proteger, uma dificuldade um pouco grande, inclusive em termos de administração. E um censo feito, com todas as cultivares, a gente estranha até, eu tenho discutido isso em congresso, por que o pessoal não opta para plantar o material? 90% ainda é Catuaí ou Mundo Novo. E Acaiá. 90% de arábica. Pelo menos baseado nos viveiros, nas informações. Agora, tem muitas variedades que estão sendo plantadas novas, tanto do IAC como da Ipamig, da UFLA, enfim, do Iapar, etc. Bom, em termos de produtividade, para ressaltar, a média móvel em sequeiro dessas variedades é em torno de 30 a 45, e o irrigado 40 a 60. Nós vamos passar rapidamente as cultivares, porque tem estudantes aí, eu sei que é chovendo molhado, muitos sabem aí, mas as cultivares que o IAC registrou, rapidamente. Então nós temos aqui o Bourbon Vermelho, que ainda não... Bourbon Vermelho, estão vendo aí, característica principal do Bourbon Vermelho, qualidade da bebida. Precocidade na maturação, mas é sensível a pragas e doenças. Nós temos o amarelo, que na verdade a origem dele ainda é incerta. Pode ter sido uma mutação do Bourbon ou um cruzamento. É mais provável que seja um cruzamento com o típico amarelo. Ele tem uma característica especial de bebida e é o que tem mais produtividade do que o vermelho. É o que está sendo plantado aí, é o Bourbon amarelo, e tem muitas seleções. Nós temos o Mundo Novo, 376/4. Eu estou falando dos cultivares primeiro de porte alto, que é o que foi a base do cafeicultura no Cerrado, foi o Mundo Novo. O Acaiá, 47419, tem várias seleções, essa é uma delas. Bom, então esses são os cultivares resistentes suscetíveis à ferrugem de porte alto. Porte baixo. Aliás, porte alto resistente, que hoje já não estão com aquele nível de resistência. Aí vem um problema que nós vamos levantar daqui um pouquinho, são problemas de raças novas. Ele era resistente à raça 2, e hoje nós temos 17 raças, então nós estamos com um problema sério aí de resistência à ferrugem. Mas é um material tipo Mundo Novo, muito produtivo. Nós temos aqui o 4045, tipo Mundo Novo, foi liberado em 92. Nós temos o amarelo 2944 e nós temos o Icatu Precoce 3282, que substitui o Bourbon amarelo aí, em termos de resistência, em termos de qualidade da bebida. Bom, quais são as cultivares de porte baixo que o IAC lançou desde 1932 até agora? Nós temos o Catuaí. Eu não coloquei o Caturra aqui porque não é plantado, mas eu não sei se eu na frente coloquei, mas o Caturra não é plantado, foi lançado pelo IAC e não é plantado muito. Então o Catuaí, que é a base da cafeicultura brasileira, eu fiz um levantamento, deu 45% das lavouras. Agora, é difícil fazer isso, é difícil, mas em suma, pelos viveiros, a gente chega a conclusão. Todo mundo conhece o material, nós não vamos ficar descrevendo. Aí, ó, aqui no oeste da Bahia, o 144, entendeu? Aqui foi feito o estresse hídrico, lá em Barreiras, né?
na região do oeste da Bahia. Nós temos o catuai vermelho aqui 99, o 62, o café irrigado 62 e o ouro verde que foi lançado esse ano e é de frutos maiores que o catuai. É um reto cruzamento que foi feito há algum tempo atrás entre Mundo Novo, foi feito um reto cruzamento, né, do catuai, que foi descoberto esse material com ótima bebida, que é o ouro verde. Eu estou fazendo bem rapidinho, só para dar uma noção das coisas, para a gente entrar no foco da palestra, que é as tendências. Entendeu? Eu achei que era importante fazer isso aí. O resistente à ferrugem, o Batã. O Batã, na verdade, ele tem um cruzamento, um reto cruzamento com o catuai. Ele era resistente à raça 2, mas hoje já está aparecendo raças 29, 30, que estão atacando esse material aí. Frutos grandes. Aqui é irrigado. Uma coisa, esses materiais em São Paulo, a gente fala em condições irrigadas. E esses materiais têm uma interação com o ambiente muito maior do que os outros materiais. Pelo menos os do IAC. O Batã amarelo, de frutos amarelos, né? Que tem um cruzamento a mais com o catuai, do Batã. Aqui é o tupi. Nós temos o tupi, produção muito alta, né, do tupi. Aqui nós temos outras seleções do tupi, que é o vira-sachi com o bitimor, semelhante àquele sachimor que o Tonico falou aqui. E nós temos aqui, ó, material, esse material muito produtivo, né? São seleções mais novas aí, 4095, que não foram lançadas ainda. E nós temos esse 25RN, que teve a participação aí do Pó Café, e o Saulo passou a seleção por lá. E a vantagem desse material, que ele é resistente à ferrugem e resistente a nematóide adesivo a duas aftas. É um material altamente produtivo. Olha, a cor do fruto. Ele inicialmente era conhecido como IBC12, porque era a relação dos híbridos que o Gross colocou, IBC1, 2, o Saulo fez assim lá. Então, IBC1 era o material catucaí, IBC12 era o 1669-13. E ele foi conhecido muito lá, e é conhecido ainda, a gente não consegue mudar o nome, né? Ele foi lançado como 125RN, mas a IBC12 é uma fase da seleção. E eles chamavam pelo uva, pela cor dos frutos, estão vendo aqui, né? Voltando aqui, cor do fruto. Aqui está as que eu falei mais plantadas, vamos voltar aqui. Tudo isso aí depende, um dos pontos importantes que eu queria levantar é banco de hemoplasma. Se não tiver banco de hemoplasma, nós não podemos fazer melhoramento. Então, em relação para os estudantes mais novos, só para saber, nós temos 104 espécies do gênero Cópia. 104. Entendeu? As duas mais importantes é arábica e canéfora, mas nós temos 104. E 20 do gênero Piscilanthus, que hoje eles estão querendo incorporar para o gênero Cópia. Então, ficaria 124. No IAC só tem 16 espécies. Eu não sei quanto o Tonico tem, nem quanto o Cera, nem quanto outros órgãos têm. E 3 do gênero Piscilanthus. Tudo isso aqui é para chamar atenção, para discutir esse problema aí, que é importante. Eu não sei se vai ter tempo viável, porque é urgente que o pessoal nosso aqui, nossas equipes todas, da Embrapa, motivamos para conseguir essas espécies que nós não conseguimos. Eu trouxe e não conseguia também. Até o de Madagascar, tem mais de 70 espécies. E a gente não consegue isso aí. É só para chamar atenção para o problema. Tendências atuais. Na verdade, as tendências atuais não são tão atuais assim, né? Tem algumas que nós falamos atuais. Mas produção. Sempre tem que ter produtividade. Não adianta ter qualidade se não tiver produtividade. Não adianta ter colheita mecânica se não tiver produtividade. Então a produção está sempre em cima. E como os materiais nossos, eu falo do Brasil inteiro, de todas as entidades, são muito produtivos, então nós temos que incorporar essas variedades
Resistência à doença, que está sendo feita mais para ferrugem, para nematóide, o Cera vai falar. A pragas, bicho mineiro, programa lá com o Guerreiro, e também no pessoal da Embrapa. Nematóides, nós temos lá, o Cera tem, todo mundo está fazendo para nematóide, que é fundamental. O nematóide é um problema sério. Resistência múltipla, corte da planta, arquitetura da planta, por causa da colheita mecânica, florescimento, esterilidade masculina, nós temos para fazer híbridos no futuro, vai ser importante esse estudo, nós temos isso. Maturação dos frutos, tamanho de grãos, são todas tendências, são tópicos que são importantes no melhoramento. Sistema radicular, eficiência, absorção. Vocês estão vendo que não muda muito aquilo que o Tonico falou aí, né? Nem o Cera talvez vai mudar muito. Porta-enxertos, cultivares mais tolerantes aqui, que vem ao calor e à seca. É o enfoque que nós estamos dando agora, porque nós não sabemos como vai ser o futuro do Brasil em relação a isso. Eu tenho a minha opinião, mas nós não vamos discutir isso agora. O importante é o seguinte, é um trabalho importante a ser feito. Cultivares apropriados para irrigação, que eu acho, para sistema orgânico, já tem, a Valdena está fazendo isso, para orgânico, para irrigação também. Qual variedade que reage mais com irrigação? Híbridos F1, clones, várias entidades estão fazendo, alguns híbridos maravilhosos aí, que estão em fase de estudo. E aqui também nós falamos em qualidade da bebida, fonte de resistência à broca. A broca é um problema seríssimo. Aí pode entrar o transgênico, porque não tem variabilidade, até o presente. Eu não acredito, o Cera uma vez apresentou um trabalho de eugenióides, mas eu não sei como é que está hoje. Cigarra, cilela. A qualidade da bebida, nós não podemos esquecer. Expressos especiais, café exóticos hoje. Nós estamos buscando café exótico para nichos de mercado. Entendeu? Então não é uma tendência. É para você aprimorar mais ainda, a procurar dentro do material da Etiópia uma bebida mais peculiar ou característica. Componente químico. Tem a equipe lá da Terezinha que está fazendo isso lá no IAC e outras entidades aí. Teor de cafeína, o trabalho da Bernadette aqui, do descafeinado. Marcadores moleculares é uma coisa que não avançou muito, mas eu sempre contesto isso. Por que não existe marcadores moleculares para bicho mineiro, para nematóide, por exemplo? O pessoal da biotecnologia pode responder isso aí. Análises genômicas está avançando bem, e outros aí. E café transgênico, que é proibido no Brasil, mas o pessoal está querendo fazer alguma coisa, mas no Brasil é proibido. Em relação às doenças, ferrugem, nós estamos com bastante material. E o grande problema, ferrugem, é raças novas que está surgindo. Entendeu? Então, tem surgido e tem causado muitos problemas, inclusive para os melhoristas, né? Sobre cercóspora, é um enfoque. Nós temos que pensar nas doenças que não eram importantes e hoje estão sendo. Tem que descobrir fonte de resistência. Então, nós temos um programa no IAC lá, coordenado lá pelo Guerreiro. Mancha areolada, mancha de foma. Então, o que nós temos que fazer? Descobrir fontes de resistência a esses materiais. São doenças que estão emergentes, que são importantes. Em relação ao bicho mineiro, eu vou falar o que o IAC fez. Esse é um trabalho do Guerreiro, foi feita a determinação de 2 genes complementares dominantes, que hoje parece ser mais complexo sobre esse assunto aqui. E nós temos aqui derivado racemosa, da espécie racemosa, que é uma espécie que, isso aqui é tudo flor, né? Só que a produção dela é muito baixa. E a bebida dela em si é ruim. Mas o interessante é que o racemosa foi usado em vários retrocruzamentos, em 4, 5 retrocruzamentos e recuperou a qualidade da bebida. Tem a gente até falando em qualidade especial da bebida do Aramosa. Aqui é o fruto do racemosa, para quem não conhece. A cor é escura. Aqui tem o clone lá do Guerreiro, resistente a bicho mineiro, que ele está estudando. Em relação a nematóides agora, eu estou colocando alguns avanços dos problemas que ocorreram e alguns avanços que aconteceram. Esse aqui foi registrado ano passado. Ele é resistente a 2 raças de exígua.
e o porta-enxerto Poatã, que já existia. Em relação à incógnita, nós temos o porta-enxerto e tem novos porta-enxerto que o Wallace está estudando junto com o pessoal do Senagem aí, a Regina. Paranaense, é um trabalho feito junto do IAC com o IAPAR. O IAPAR já lançou variedades, o IAC está estudando 925, e alguns materiais cruzados com o catuaí, ou cruzado com material de sachimor, e novos porta-enxertos. Estou vendo esse, aqui é um problema seríssimo. Aqui esse é 925 aqui. E aqui é o Batã, que é sensível a nematóide. É resistente a ferrugem, mas sensível a nematóide. Esse aqui é o porta-enxerto. Aqui está como faz a enxertia, hipocotiledonar. Aqui está uma área que é enxertada e suscetível. E aqui, em relação à resistência múltipla, nós temos 125, que foi registrado em 2012. Nós temos aqui o material e temos agora um mundo novo resistente a ferrugem de tolerância seca, associando genes diferentemente aqui dos dois materiais. Só que isso aqui é uma introgressão de cófia libérica, que é o gene SH3, é assim que eles entendem. Pode ser cófia libérica, pode ser cófia de Vevray, mas existe confusão em relação a esse nome. Alguns chamam libérica variedade de Vevray. O Dr. Alcides sempre achou que de Vevray é diferente, mas não importa. Importa que essas espécies, elas têm novos genes de resistência à ferrugem. E foi incorporado no mundo novo, e está já em F6 daqui já. Tá certo? E tem tolerância a cercóspora, a seca e bebida muito boa. Temos o catuaí SH3 no mesmo esquema, tolerante a cercosporiose, a seca, etc. Nós temos o catuaí SH3. Tamanho da planta é outro ponto importante, por causa da colheita mecânica, né? Então nós temos plantas bem anã, patienano e outras mais, São Bernardo, outros materiais. Sobre Semperflorens, que é a característica de flores. Produzir café numa região inóspita. Chove, ele floresce. Esse gênero que é interessante. Magistério, nós estamos estudando, tem que haver heterose para dar isso aqui. Tamanho de frutos, tamanho de semente, nós temos catuaí cruzado com maragogipe, estudando. Aqui, a qualidade da bebida, os materiais em geral desenvolvidos, tanto do IAC como da outra entidade, tem bebida excelente. O Nico já mostrou isso. E, em geral, tem mais de 50% de bourbon. Tá certo? Aqui, ó. Todos os materiais, independendo do IAC. Aqui nós temos um tupi de fruta amarelo, e existe essa que o pessoal está dizendo. Nós fizemos um trabalho que os frutos amarelos dão uma bebida melhor. Mas o pessoal da América Central não quer plantar frutos amarelos. Do grãos, nós temos a parte de cafeína, laurina, né? Nós temos híbridos aqui, catuaí, mundo novo com laurina. E temos a cultivar laurina que foi registrada. Só que produz muito pouco. E esse descafeinado que está sendo estudado, que a Bernadette está fazendo todos os cruzamentos possíveis aqui. Aqui é o cultivar protegida. Aqui está o Ibairi, que é o moca cruzado com bourbon, em termos de qualidade. Nós temos o laurina aqui. O geisha, um toque novo. Nós temos aqui o fruto do geisha. E nós temos aqui o catuaí, cruzado com geisha. É um material que promete bastante por causa da tolerância à seca. Geisha tem tolerância à seca. A ferrugem só tem resistência para algumas ácidas. Ele tem o fator SH1. Os atributos químicos estão sendo estudados. Aqui o Dr. Alcides já foi feita homenagem. Essa é uma homenagem que a gente faz. Nós estamos pensando aqui em aquecimento global, né? Aqui nós temos o híbrido também, que para a resistência seca substituir, talvez, não. Complementar, né, o uso de café, que é o arabusta, que é o canéfora com a robusta. Híbridos F1, que nós estamos achando que é fundamental, principalmente para a resistência aqui a bicho mineiro e ferrugem nematóide, multiplicação, cultura de tecidos ou estaca. Aqui os híbridos do IAC, F1, que estão sendo testados, é o Batã com o Icatu. Nós temos aqui
tupi-cuicatu, tupi-cuicatu, híbridos que estão mais vigorosos do que o tupi do que o icatu, tem mais longevidade. Eles estão sendo multiplicados, já tem ensaios já em sacas. Aqui o outro material, o Batam, esse clone aqui. E a parte de genoma já foi estudado, quero ressaltar que é fundamental os estudos do genoma, que é uma coisa que é uma tendência a melhorar, mas as pessoas pensam que isso daqui é simples, isso aqui é muito complicado. É coisa para daqui a 10, 20 anos. E está caminhando, devagar, mas está indo está indo aí. E a parte de marcadores que eu acho que devia procurar, em parte de transgênico que eu acho que deveria pensar para bicho mineiro, porque nós estamos com sérios problemas, e para broca, principalmente broca. Se fosse fazer um programa, eu acho que deveria fazer para broca. E nós temos aqui outros estudos aqui que eu falei, mostrei as variedades, alguns pontos de vista, o tempo é exíguo, 20 minutos só para você falar isso aí. Eu não sei se houver alguma dúvida, nós vamos na discussão. Então, tudo essas variedades, tanto de todas as entidades do Brasil, indistintamente do IAC, elas têm permitido essa cafeicultura que vocês estão vendo aqui. Entendeu? Em Minas Gerais, aqui o café arborizado, esse é o café do passado, né? E até criança trabalhando aqui, hoje não pode mais, né? E o café do presente, graças às variedades. Variedades têm contribuído decisivamente com o aumento da produtividade. Não é só as variedades. A condução, número de plantas por hectare que aumentou e etc. Então, aqui eu encerro agora, tentando... Desculpe a correria aqui, pessoal. Obrigado. Aí. Bom, nós agradecemos a apresentação do Fasuoli. Eu lembro que as apresentações estarão disponíveis depois na página do simpósio, no site do consórcio. Todas as apresentações feitas ao longo do 8º simpósio, inclusive a apresentação de trabalhos, aqueles pesquisadores, apresentadores que concordaram com a disponibilização do material, no caso dessa mesa redonda, os 3 concordaram, os materiais, então, estarão disponíveis. O pessoal da rede social também informa que o cardápio de palestras, né, do evento vai estar também disponibilizado no site www.redesocialdocafé.com.br. Então nós vamos passar a terceira e última apresentação e depois ao debate. É o pesquisador Tumoro Cera, também uma apresentação muito rápida do seu currículo. O Cera é técnico agrícola pelo Colégio Agrícola Manuel Ribas de Apucarana em 1969, engenheiro agrônomo pela Federal do Paraná em 1973, mestre e doutor em genética e melhoramento de plantas pela Exalc USP, a Luiz de Queiroz em São Paulo, mestrado em 1980 e doutorado em 1987. Tem várias especializações no Japão. Há uma série de citações aqui de patentes, de publicações. Ele foi pesquisador do Instituto Agronômico do Paraná por mais de 30 anos. Hoje é pesquisador tutor, ele já é aposentado pelo IAPAR e é também bolsista do consórcio Pesquisa Café. Tem experiência em várias áreas, né? Com destaque para agronomia, genética e melhoramento do cafeeiro. Atua principalmente nos temas cultura do café, melhoramento do cafeeiro, sementes e mudas de café, cultivo de tecidos de café e qualidade de café. É também cafeicultor e ele destaca aqui no currículo que, como cafeicultor, é campeão estadual de café, qualidade Paraná, no ano de 2009. É isso, certo. Boa tarde. Já vou entrar direto, porque são só 20 minutos, mas vou apresentar rapidamente o Programa de Melhoramento Genético de Café do Paraná. Bom, o Paraná só tem o IAPAR e suas parceiras, né? Parceiras de pesquisa, aí entra cooperativas, ciência técnica, agricultores. Aqui é a nossa matriz, né? O nome está aqui. Sou atualmente bolsista do consórcio Pesquisa Café,
sou aposentado depois de 37 anos em melhoramento genético de café, mas continuo atuando no melhoramento genético, com a equipe nossa do IAPAR. Bom, objetivo, vamos apresentar, em linhas gerais, o Programa de Melhoramento Genético do IAPAR. O objetivo do projeto de melhoramento de café do IAPAR é desenvolver cultivares de café para a cafeicultura modelo Paraná, que é diferente da cafeicultura modelo Brasil, né? No caso nosso é café adensado, né? 6 a 12 mil plantas por hectare, e agora, recentemente, com a mudança no cenário brasileiro, mecanizado, adensado mecanizado. Então, dentro dessa linha que eu vou apresentar o nosso resultado do melhoramento genético. A nossa equipe está aqui, né? Não vai dar para enumerar todos. Tem uma equipe de 15 colaboradores, né? E mais outros de outras disciplinas. Mas nosso objetivo geral é aumento da produtividade, melhoria da qualidade, redução do custo de produção por saca e maior estabilidade de produção ao nível de propriedade. Tudo isso para dar a rentabilidade, mesmo com preços ruins ou péssimos, devido à produtividade e menor custo de produção por saca produzida. Os principais problemas da nossa cafeicultura, bastante comum a da cafeicultura brasileira, são as moléstias, né? Moléstias foliares, vou enumerar rapidinho. Moléstias como ferrugem, foma, pseudomonas, bicho mineiro. Foma é bastante recente, uns 5 anos para cá que apareceu no Paraná. Moléstia de frutos, foletótipo ou antracnose, necrose dos frutos, leprose, broca, moléstia do ramo, Fusarium spp, Xylella fastidiosa, recentemente apareceu também, né? Radiculares, nematóides, nós temos uma coleção de nematóides no Paraná, parece que é o capital de nematóides. Paranaense, exígua, incógnita, cofeícola e outros. Maiaguense, sei lá. Fusarium solane, estresse térmico, geadas, calor e seca. Problemas nutricionais, solo, né? Acidez, produtividade realizada muito baixa. Alguma coisa como 20 sacas beneficiados por hectare é muito baixo para a cafeicultura adensada, mas indica baixa capitalização dos cafeicultores e dificuldade na adoção de tecnologia. Ciclo bienal de produção continua um problema grave. Colheita onerosa agora, problema recente. Falta de mão de obra. Não é escassez de mão de obra, é falta absoluta de mão de obra. Faltando inclusive tratoristas. Escalonamento de colheita é uma necessidade com isso. Adequação à colheita mecanizada. As cultivares têm que ser adequadas rapidamente. Já vimos trabalhando, mas estamos finalizando a recomendação de cultivares para colheita mecanizada. Aí entra uniformidade de maturação, retenção de frutos secos na planta, tamanho e uniformidade e tamanho dos frutos, a arquitetura da planta, altura, diâmetro, copa, ramificação, ângulo de inserção de ramos. Então, tudo isso visando a colheita mecanizada, e a colheita está sendo alguma coisa como 60% do custo do item mão de obra, que já é 60% do custo de uma saca de café. Qualidade nutricional, sabor, sólido, tempo gasto no desenvolvimento cultivar. Então, nós estamos levando 35 anos para desenvolver uma cultivar do tipo linhagem. Mas fizemos, inclusive, pesquisa nessa linha, né? Desenvolvendo tese na pós-graduação. Então, hoje nós estamos desenvolvendo linhagens em 15 anos, talvez 12 anos, para fazer uma cultivar do tipo linhagem a partir de um cruzamento. Então, a base do nosso programa, né, como já foi apresentado, né, também o banco germoplasma nosso que recebemos, né, nos anos 70 do Instituto Agronômico de Campinas, principalmente, né, para o Cides Carvalho mandou toda a coleção para nós. Foi a base do nosso trabalho, temos continuidade ao trabalho do Alcides Carvalho e também conjuntamente com o Fazoli aqui. Então, acesso etíope da FAO, 8 espécies, 10 interespecíficos, 20 cultivares botânicos, variedades botânicas,
300 híbridos e 800 genótipos de seleção. Então, aqui nós temos o Psilanthus bengalensis, né? Levebrei, Racemosa, Eugenioides, Capacata, etc. Então, aqui é mais um exemplo da base genética nossa, Coffea canephora, para dar resistência à ferrugem, nematóide, outras doenças, cafeína, sólidos solúveis e produtividade. Coffea capacata, Coffea eugenioides, no caso, nós constatamos ao nível de campo, comparando com a testemunha de campo, é muito mais confiável a testemunha de campo do que, né, simulações artificiais. Na testemunha de campo, Psilanthus bengalensis, aqui, né, e eugenioides apresentaram, juntamente com Capacata, apresentou resistência comparativa de campo confiável com relação à broca. Faltaria a especialidades detalharem os mecanismos de resistência e determinar o grau preciso de resistência à broca. Bom, para ter uma ideia da dificuldade do programa de melhoramento, a quantidade de problemas que precisa ser resolvido via genética é muito grande, uma lista muito grande. Chega a ser 100 problemas a ser atacado pelo melhoramento. Mas temos que eleger prioridade. Talvez 2 ou 3 prioridades, mas hoje, né, nós estamos tocando 10 prioridades de pesquisa. Graças ao apoio do consórcio Café, né, que está destinando bolsistas, custeio, investimento. Então, estamos conseguindo tocar isso agora. Ferrugem, leprose, antracnose, banguelamento dos ramos, cai fruta de penca, né? Usário solane, que ainda não está nem descrito, doença que dá na radicela, por isso que o pessoal não consegue ver, para carregar canivete e andar pelo campo. Cercosporiose, tornou muito grave ultimamente. Nematóides, meloidose incógnita paranaensis, 2 ou 3 anos está acabando com a lavoura, simplesmente acabando com a lavoura. Então, exígua, dá para conviver, mas o paranaense incógnita é impossível, sem a genética. Bicho mineiro com aquecimento global está se tornando um problema muito restritivo. A broca, com a importância dada à qualidade, está se tornando limitante. Uma broca na amostra já dá a xícara riada ou qualquer coisa que desclassifica. Poma, 7 anos para cá, está dando um problema grave, juntamente com pseudomonas e antracnose. Bom, então aqui é um esquema que nós estamos usando tradicionalmente no desenvolvimento de linhagens cultivares do tipo linhagem. Tradicionalmente, o lançamento de cultivares a partir do cruzamento seria 35 anos depois, desde que tenha recursos humanos e materiais. Mas sabemos que isso é a coisa mais difícil ultimamente, né? E aqui um esquema didático, né? Em que podemos lançar a geração F5 aos 15 anos, mas está usando avaliação de seleção precoce, estratégia de melhoramento, lançamento antecipado de cultivares. Mas aí também necessita de um programa bastante ágil, desburocratizado e com recursos. Bom, como resultado desse trabalho diferenciado, uma equipe muito pequena, né? Sempre trabalhamos com apenas um melhorista, né? E a equipe, né? E ainda continuamos com um melhorista. Então, pudemos registrar 13 cultivares resistentes à ferrugem. E temos mais um grupo muito bom em processo de registro. Bom, nós estamos enfatizando no IAPAR cultivares de porte de arquitetura compacta. Não é cultivar de porte alto ou normal. Porque nossa cafeicultura é de pequenas propriedades. Então, temos que ter produtividade para ter escala econômica. Não temos escala de área. Não podemos ter 50, 100 mil hectares de café. 5 hectares, 10 hectares. Alguns têm 50 hectares de café. Então, nós temos que ter escala econômica. Então, para isso, nós temos uma cafeicultura tradicional,
de 3,5 metros entre ruas, para mega fazenda de 200 hectares para frente, né? Em escala com esse custo muito elevado. Então, teríamos aqui o adensado de porte baixo, não mais porte alto, 3 metros para fazendas de 100 hectares para frente, 2,5 metros para fazendas de 10 hectares para frente, e 2,75 para a média, alguma coisa como 50 hectares adensado para frente. Caso contrário, não teríamos custo compatível com esse preço baixo que está aí, e não teríamos escala econômica. Então, o potencial produtivo de café é muito elevado, é bastante parecido com o coffea canefra, né? O nilon, né? Já chegamos a produzir alguma coisa como 120 sacas beneficiados por hectare por ano em 4 safras, em 20 hectares, irrigado, adensado no oeste da Bahia. Então, não podemos comparar região quente com região fria. Então, quando comparamos café arábico adensado, adubado, né? Em uma região onde cresce 12 meses, região de temperatura muito elevada, aí é comparável. Região quente com frio, não é uma comparação válida. Então, comparar o adensado com o convencional também não é válido na produtividade. Clonado com café de linhagem não dá, né? Então, o potencial de café, em termos de produtividade, é muito elevado. Tanto é que, olha a quantidade de frutos que produz o café quando tratado adequadamente. Então, esconde os ramos, não deixa aparecer os ramos. Então, quando está assim, realmente está mostrando o potencial genético produtivo. Não é aqueles cafés com poucos frutos ou banguelado com problemas fitossanitários. Bom, comparativamente, se o café convencional produz 30 sacas, então o adensado de 2,75 produziria 45 sacas no sequeiro, e o adensado para familiar seria 55 sacas beneficiado por hectare por ano. Mas o que escutamos muito por aí é 100 sacas beneficiadas no melhor ano, melhor talhão, e aqui o pessoal começa a generalizar isso aqui. Agora, irrigado ao nível excelente, como se fala na televisão, então seria 50 sacas aqui, e aqui no 2,75 m, 72, no adensado para produtor de 10 hectares, 80 sacas. Esse é o potencial de uma lavoura excelente comparado com excelente. Ok, dentro dessa linha é que estamos trabalhando como viabilizar a produtividade, viabilizar o potencial genético das nossas cultivares. Então, para isso, nós temos uma série de limitantes, como, por exemplo, a ferrugem. Então, ferrugem, nós estamos trabalhando com cultivares com resistência durável por mais de 35 anos. Então, nesse caso, nós temos o Iapar Sp9, 98, 104 e 105, que tem apresentado resistência por 35 anos. Então, estamos trabalhando em conjunto com o Centro de Investigação das Ferrugens do Café em Portugal. O pessoal tem testado para genótipo de resistência à ferrugem. Então, nós estamos avançando dessa forma aqui. Aqui é um exemplo da primeira cultivar Iapar Sp9 com adaptação específica para café adensado tecnológico, para áreas mais frias. Não é indicado para regiões quentes, solos pobres e quentes. É só para região de altitude, solo melhor, boa disponibilidade de água, ou então no café irrigado. Então, o pessoal está avaliando agora regiões impróprias, um café que tem uma adaptação específica, né, para áreas mais frias e adensadas. IPR 107, na linha da resistência à ferrugem, é um Iapar Sp9 melhorado, Mundo Novo melhorado. Sistema radicular do Mundo Novo de porte baixo, resistente à ferrugem, de semente mais graúda, quase o nível do Acaiá. O 98 também, resistência durável à ferrugem, testado no CIPS. Adaptação específica no adensado tecnológico, resistente a todas as mais de 45 raças de ferrugem do mundo. Então, é o material que está sobrando ao nível mundial, aquela super raça de ferrugem que surgiu na Índia. Bom, outro problema são as geadas, né? Adaptação às geadas.
Então, nós estamos usando cultivares, adequação do manejo de cultivares, usando cultivares de porte alto para regiões para geada de radiação, porte baixo para geada de vento, escalonamento de colheita e variedades mais precoces para escapar da geada nas regiões mais frias. E colocando manejo de cultivares, recomendação, topo climático de cultivares dentro da propriedade. Regiões, áreas mais sujeitas à geada, cultivares precoces para escapar da geada, e para áreas mais altas, menos sujeitas à geada, cultivares mais tardias para poder reduzir 30% o dano da geada só com manejo de cultivares. Para nematóides, nós estamos usando cultivar IPR-100 e o 106 e o porta-enxerto Apoatan e seus derivados, né? Então, aqui no caso, IPR-100, né? A Regina está aqui, então está comprovando que, validando a resistência de campo observado e selecionado no Paraná em laboratório. Resistência comparável ao nível do porta-enxerto Apoatan, e sem segregação nenhuma. Nenhuma segregação para suscetibilidade. E sem o custo da enxertia. Então, aqui é o kit de cultivar resistente ao nematóide. É uma tecnologia que foi proposto para substituir a alternativa ao laboratório, que está muito difícil, né, em termos de custo e disponibilidade, para fazer o diagnóstico ao nível de propriedade, ao nível de agricultores. Então, coloca 6 meses no foco de nematóide as cultivares resistentes suscetíveis, em 6 meses sabe se pode plantar ou não aquela cultivar, a mistura daquelas espécies e raças de nematóide que tem na propriedade. Tem 2 tipos, 3 tipos, 10 tipos, não importa. Se deu resistente como esse aqui, IPR-186, que planta. Catuaí está aqui. IPR-100 é muito parecido com Catuaí, maturação tardia, rústica, adaptação ampla, resistente também à antracnose, a foma, e bastante resistente ao calor, etc. IPR-106, também um problema limitante para o Paraná, o nematóide. Tem uma raça que ataca o IPR-100. No caso aqui, o IPR-106 é resistente. Então, esse material está sendo preparado para o lançamento. O tamanho do fruto é grande, peneira 17,5 mais ou menos, né? Maturação tardia, excelente para regiões muito quentes. Então, esses materiais devem tolerar temperatura não de 22 graus, mas talvez 24 graus, né, na linha do coffea canepa. Então, é uma alternativa para a região quente, com aquecimento global. Já temos cultivares mais adaptados ao calor, ao nível de 24 graus, não 22 graus. Então, está adquirindo características do coffea canepa e do coffea libérica de tolerância e adaptação a altas temperaturas. Pseudomonas, problema grave no Paraná, recentemente em Minas Gerais. Está aqui, né? Pseudomonas Chichori. Aí, no caso, nós estamos preparando o lançamento do IPR-102. Resistente a esses 2 tipos de pseudomonas, e também mais um tipo novo de pseudomonas que começou a aparecer no verão. Normalmente, pseudomonas aparece só na primavera. Está aparecendo no verão outro tipo de pseudomonas. Qualidade. Então, estamos trabalhando com qualidade como os outros institutos, né? Então, estamos trabalhando não somente a questão da qualidade da xícara, mas principalmente colher maior quantidade de café de qualidade. Então, a colheita escalonada reduz o custo da infraestrutura de secador, lavador, despolpador, recolheitadeira, colheitadeira automotriz para colher café de 2 metros. Então, tudo isso seria reduzido para 1/3, 1/4 o custo dessa infraestrutura caríssima, né? E o risco de chuva na colheita. 99, cultivar de ampla adaptação para Brasil, né? Também resistente a antracnose e leprose. E o 103, ampla adaptação, principalmente nas regiões mais quentes, do Cerrado, de solos pobres e ácidos, né? Então, o pessoal do Cerrado Mineiro, do Cerrado Baiano,
de regiões muito quentes, solo ácido, está plantando mais do que no Paraná, por causa dessa característica de maior rusticidade, resistência à antracnose, poma, seca, calor, solos pobres e ácidos. Então está aqui, esse aqui é um cultivar testemunha, né? Cultivar sensível à seca, e o Império 103 na mesma área. Está murcho aqui está túrgido e verde escuro. Então é muito interessante para essas regiões de temperaturas altas, de solos ácidos, de solo bastante pobres. Poma. É um problema. O pessoal está confundindo poma com antracnose. Poma é inverso de antracnose. A poma ataca no ponteiro do ramo, na parte superior da planta. A antracnose é contrário, no interior da planta e no interior da planta. Poma dá em planta melhor nutrida, antracnose em planta mal nutrida. Mas estamos trabalhando com ela também. No caso, o IPR 103 também seria resistência parcial à poma. Bicho mineiro. O último problema grave nosso é bicho mineiro. Então, estamos com no quarto retrocruzamento, 93% de genes de coffea arábica para as principais cultivares. E a parte 9, tupi, catuaí, 108, 104, pacamara, etc. Cercóspora, estamos trabalhando igualmente a outras entidades. Então, nós temos materiais mais e menos resistentes à cercosporiose nesses materiais que são resistentes à ferrugem já. Estamos trabalhando também, né, Fazoli, aqui, ó. Esse aqui é interessante. Esse aqui, o Apoatan, foi selecionado para outros tipos de nematóides, né? Então apresentou homozigosidade e também apresentou uniformidade no tamanho do fruto, o problema do porta-enxerto, isso. Muita moca e semente pequena que começa a dar só 30%, 40% de frutos bons para enxertir, tem que ser semente graúda. Então aqui no caso tem a homogeneidade. Esse aqui é o original, olha, moca, miúdo, graúdo, né? Então homogêneo. E a parte 19 erecta, pensando na colheita mecanizada do futuro, cultivar resistente à escaldador do sol, cultivares de maturação mais uniforme, Icatu precoce compacto. Usei o Icatu precoce com o Iaparsa 9, está surgindo Icatu precoce compacto, resistente à ferrugem, e que amadurece no mês de maio, em vez de junho. Um mês antes do mundo novo. Bom, aqui eu não vou repetir, já foi falado. Algumas cultivares do futuro. Iapar 59 produzida de folhas por biotecnologia, embriogênese somática. Então já é uma lavoura do Iapar 59 clonado. Está mais uniforme do que cultivar do tipo linhagem. Com o mesmo vigor vegetativo e uniformidade. Então isso foi feito no Paraná, por uma universidade, a Unopar. Cultivar híbrida F1 produzida manualmente. Então esse é uma cultivar híbrida alternativo produzido pelos agricultores familiares. Então aqui esse sistema adotamos lá na Bolívia. Agricultores familiares do assentamento, os indígenas de Bolívia, começaram a usar esse sistema aqui. Então faria assim como 200 a 500 hibridações por hora, uma pessoa. Então se fica 6 horas, já 2 dias de trabalho, umas 2 pessoas já faria o híbrido suficiente para agricultores familiares. Então aqui no caso já tem vários híbridos e já é possível utilizar heterose 20 a 40%, com resistência múltipla a pragas e doenças nematóides. Alternativamente, né, você estava falando do estaquia, né? Então estaquia de coffea arábica. Então nós estamos com estaquia de híbrido F1 por estaquia, né? Que no caso o custo é bastante elevado. Mas se tiver heterose, se tiver resistência múltipla, compensaria. Bom, esse aqui é o último agora. Tá? Então, Iapar 9, super precoce. Então, ele amadureceria no mês de abril, não em maio nem em junho, abril. E resistente ao bicho mineiro. Então, está com 4 retrocruzamentos para o coffea arábica. Pacamara de
fruto doce. Pacamara geralmente é fruto aguado. Então é pacamara de fruto doce. Tem mais espessura, mais doçura, né? E que tem uma heterose, olha aqui, ó, verde escuro. Verde escuro escurece, né? Bem mais escuro do que os outros, né? Vigoroso, resistente a bicho mineiro e pseudomonas. E com qualidade. Resistente a bicho mineiro. Bom, outra coisa aqui é cultivar anão, menor que o Iaparcia nova. Então seria mais para cafeicultura arborizada, sombreada, né? Quando sombreia, o porte baixo fica alto e começa a arquear e começa a dificultar a colheita. Então nós estamos pensando também em o guatenano, né? Guatenano. Utilizamos a ideia do guatenano, usamos com Iaparcia nova e material resistente ao bicho mineiro, aí começa a dar o anão desse jeito aqui. Catuai está aqui, ó. Catuai aqui, o anão está aqui, ó. E aqui o anão, o guatenano resistente ao bicho mineiro. Então são cultivares do futuro. Bom, eu não vou falar aqui de pesquisa futura necessária, né, porque já deu para ter uma ideia do que é necessário. Então vamos economizar esse tempo aí. Bom, era isso. Obrigado pela tolerância. Obrigado, Cera. Agradecemos. Bom, eu convido então o Tonico, Fasuoli e Cera para tomarem assento aqui comigo. Nós vamos abrir para algumas perguntas. Na verdade, eu acho que a gente tem até um pouco mais de tempo, embora a gente já tenha avançado 10 minutos, nós começamos com 20 de atraso. E só lembrando que tem um café servido. Se a gente atrasar um pouco mais aqui, nós vamos reduzir só o tempo do café. Nós temos uma outra sessão de apresentação oral de trabalhos aqui na sequência, mas eu acredito que vai atrasar um pouco também. Então, por volta de 16h40, esse espaço aqui deve ser ocupado. Ela está dizendo que não, mas a gente vai passar então para perguntas. 3 considerações muito rápidas aqui como moderador. Eu queria lembrar novamente. Primeiro, como a gente disse, existem então outros programas de melhoramento, além dos 3 que foram aqui apresentados. O próprio Incapé, como eu disse, no Espírito Santo, tem um programa de seleção de coffea arábica a partir de material originalmente introduzido do IAC, da própria EPAMIG. Então existem materiais sendo selecionados também no Espírito Santo. Em Minas Gerais nós temos o trabalho do Procafé. Está aqui o Carlos Henrique, eu acho que no início ele não estava, mas então uma série de cultivares estão sendo lançadas pela equipe da Fundação Procafé, principalmente o Catucaí, várias seleções derivadas de Sarchimó. Esse ano mesmo, o Saulo, o pessoal do Procafé, lançou uma nova cultivar, que é a cultivar Guará. Carlos Henrique tem um trabalho, na sequência daquele aqui apresentado pelo Fasuoli do Guerreiro, também de seleção para resistência a bicho mineiro, e também serrugem, material denominado Siriema. Essa é a primeira consideração. A segunda, acho que ficou muito claro aqui pelas apresentações que a gente tem dezenas de cultivares recém-lançadas ou em fase de lançamento, opções interessantes para a cafeicultura brasileira de arábica. Então eu acredito que a adoção dessas cultivares se dê de um modo um pouco mais intenso nos próximos anos. A gente percebe, acho que o Fasuoli citou esse dado, mais de 80% da nossa cafeicultura de arábica ainda está assentada em lavouras de Catuai Mundo Novo. São ótimos materiais, mas são materiais já bem antigos. Mundo Novo comemorou ano passado 60 anos do lançamento e o Catuai 40 anos. Então, mais de 80% da cafeicultura brasileira de arábica, então, está assentada em cultivares lançadas há 40, 60 anos. Acho que é o momento do cafeicultor, dos próprios técnicos da extensão e nas cooperativas, e mesmo nós, pesquisadores, encorajarmos um pouco mais a adoção dessas novas cultivares, disponibilizadas pela EPAMIG, pelo Procafé, pelo IAC, pelo IAPAR e por outras instituições. E por fim, eu acho que o lugar comum das 3 apresentações é a percepção que a gente pode ter que uma série de características que no passado exerciam uma importância secundária para o melhoramento genético, hoje são priorizadas. A gente percebe uma atenção muito grande à resistência múltipla, principalmente a doenças como ferrugem e também
pragas como o bicho mineiro e também a nematóides como Meloidose mesígua, Meloidose paranaenses. Características como a maturação de frutos são de extrema importância, principalmente a época de maturação de frutos e dentro da época, de cada época, a uniformidade de maturação de frutos visando facilitar a colheita, principalmente a menor aderência dos frutos maduros à planta para facilitar o trabalho de colheita, questões como porte e arquitetura de plantas visando principalmente um maior adensamento e uma série de outras características foram aqui mencionadas pelos apresentadores. O Tonico citou, inclusive, os avanços que a gente observa em qualidade de bebida e materiais derivados do híbrido Timor. Acho que o melhoramento promete muito para um futuro já de curto prazo. Mas vamos abrir então para perguntas, eu não sei quantas a gente teria, mas eu acredito que pelo menos uns 10 a 15 minutos a gente possa avançar, sem comprometer a próxima apresentação de trabalhos aqui, apresentação oral e mesmo o aproveitamento de vocês de um café lá fora. Perguntas? Alain? Por favor, o som está ligado? Os microfones? Bom, primeiramente é impressionante e inegável o desenvolvimento de todos os programas de melhoramento e gostaria de parabenizar a todos pelas conquistas. E, tendo em vista os avanços também que têm ocorrido e que são enormes na área de genômica, e a cada vez a gente se aproxima mais de aplicações práticas, eu gostaria de compartilhar com o Fasuoli a respeito da importância da proteção dessas cultivares, de todo esse trabalho que foi desenvolvido até hoje. Os programas de seleção genômica serão possíveis num momento bem próximo, faz com que a gente possa perder todo o direito desse trabalho de anos e anos. Então, eu gostaria que o Fasuoli comentasse, também alertar da importância atual da proteção desses materiais e de todo esse esforço que foi feito durante todos esses anos. Bom, não resta dúvida, todas as entidades estão pensando exatamente assim, inclusive o agronômico também. Porque se nós tivéssemos protegido o Obatã já foi vendido muitos quilos de semente para fora do país aí. E a pessoa telefonou para nós para saber se o Obatã é protegido para pagar royalties. Pessoal de fora, comprando semente dos produtores. O pessoal é produtor de semente, ele não está restringindo se vai para fora ou não. Pessoal, então, o próprio diretor atual do IAC está solicitando que não lança nada, pode ter o que tiver. Se não tiver proteção, não vai ser lançada. Essa é a regra lá dentro do IAC. Que a gente queria atender o produtor, nós queremos atender o produtor. Mas nós temos que pensar nisso, uma maneira da gente organizar, porque o nosso programa do IAC está com dificuldades seríssimas, em virtude das verbas do consórcio, que ajudou sobremaneira. E agora, como não vai para a fundação, até eu insisti nisso, que tem que ir para a fundação, porque nós não estamos conseguindo utilizar os recursos do consórcio. O consórcio, para nós, foi que salvou a nossa pesquisa lá. Então, eu acho que é uma maneira de você negociar com os produtores alguma coisa, não sei como, negociar alguma coisa, porque é difícil acompanhar e fiscalizar. Esse é o problema. Quando você protege, tem outras restrições. A pessoa só vai poder para o viveiro se houver autorização. Eu não conheço muito bem o sistema, mas se não houver autorização da entidade que protegeu, a pessoa não pode fazer.
Mas o que pode fazer também viabilizar é a gente negociar com o produtor de mudas ou de sementes, porque nós não podemos negociar com o produtor, falo, é o produtor de café, porque nós estamos num sistema que não permite isso, e parece que se fosse para o povo poderia. Eu não sei se o Nazareno domina essa parte, mas, de qualquer maneira, eu acho que a necessidade de proteger, e lá no IAC está assim. Não, eu tenho vários materiais desses café CH3, tudo isso aí. Eu falo, ó, você não vai lançar nada. E eu estou aposentado, o Júlio está aqui do lado, ele está coordenando o programa junto com o Guerreiro, com o Medina, e a orientação é essa, nós estamos trabalhando junto, tem a Bernadette, que protegeu o descafeinado, e a tendência é proteger, para salvaguardar o trabalho e conseguir recursos para os programas. Nós temos que conseguir outros tipos de recursos. Talvez também seja a hora da gente começar o consórcio a investir em descritores moleculares para garantia dessa proteção. As técnicas avançaram muito e mesmo em arábica eu acho que isso já se torna possível. E a gente talvez não deveria ficar só nos descritores morfológicos. Talvez começar a mobilizar e incentivar equipes para desenvolvimento de proteção via molecular, de forma a garantir os nossos materiais. Pessoal, mais perguntas? Eu não pedi, mas por favor, se identifiquem quando fizer a pergunta, o nome, a instituição de origem. O que fez a pergunta há pouco é o pesquisador Alain, da Embrapa Recursos Genéticos, Brasília. Você vai falar? Eu gostaria de fazer alguma consideração com relação ao que o Alain disse. A EPAMIG tem, juntamente com a Universidade Federal de Viçosa e com a FAPEMIG, 5 cultivares protegidos. E nós registramos recentemente mais 2 cultivares e elas ainda serão protegidas durante esse ano. E eu gostaria também de fazer uma consideração sobre o que foi falado com relação à saída de semente para outros países. Recentemente, somente para o Equador foram vendidas 27 toneladas de semente. E, pelo que nós temos observado, outros países têm buscado cotidianamente adquirir semente aqui no Brasil. Agora, as variedades protegidas da EPAMIG, do UFV e da FAPEMIG, elas têm sido liberadas para os produtores brasileiros, elas têm sido liberadas sem nenhum pagamento de royalties. Ronaldo? Só colocar uma pimentinha no assunto. Antônio Sérgio, da UFV de Rio Paranaíba. O senhor falou em 27 toneladas para o Equador. A gente tem informação de 40 toneladas somente esse ano de sementes com múltiplas resistências. Isso não é jogar o trabalho de pesquisa e de melhoramento genético do Brasil para fora e para o inimigo? Pergunta para alguém que se interessa em responder. Olha, é uma coisa que você não pode proibir uma pessoa, uma vez registrada ou protegida. Por isso que talvez a proteção é fundamental, porque você poderia cobrar dessas pessoas aí. Agora, por exemplo, nós temos muitos produtores de milho cadastrados e registrados. Como que é possível você acompanhar isso? A pessoa vai lá comprar, não sabe se vai para o exterior ou se não vai. Ele é vendedor de sementes. Você não pode proibir uma pessoa, uma vez que você liberou o material, para ir para fora do país, a não ser que existe alguma regra que eu não saiba. Entendeu? Eu também acho que é complicado, porque as variedades nossas, no fim, você vê 18, 30 toneladas, estão servindo mais para a América Central do que para o próprio país. Porque nós aqui temos restrições, algumas, por causa nós não falamos, essas variedades novas, elas são mais exigentes em água e nutrição, e tem mais interação com o ambiente.
Não é e essa é a vantagem do catuai, que ele não tem muita interação. Então, você quer plantar café, então a pessoa, por segurança, quem dá assessoria, fala, não, planta o catuai que não há problema. A única coisa que você vai fazer é colher a ferrugem. Você vai tomar cuidado. E quando vai plantar uma variedade, não vou citar do Tonico, mas a nossa, o Batam, por exemplo. Tem região que ele vai otimamente bem, produz mais catuai, mas tem região que não produz nada, ou produz pouco, ou produz menos do que deveria produzir. Então, aí que vem a experimentação nos locais das fazendas, eu quero ressaltar que é fundamental quem tem fazenda, quem tem propriedade, e a gente não consegue fazer experimentação e acompanhar, porque o custo é caro desses materiais. Então, é uma coisa que eu acho que é difícil você chegar para um produtor, voltando à pergunta, um produtor de sementes e falar, não, você não vai vender porque vai lá para o Equador, ou para Peru, ou para... E a pessoa vai, você sabe que eles fazem isso. Não é você, não é o Tonico que está entregando esse material, nem o IAC que tem. Aliás, o IAC não tem entregue material nenhum, nem produz semente. O IAC não tem produzido, deveria produzir. Nós lerdeamos nesse ponto. Hoje nós sabemos que nós lerdeamos. Hoje nós estamos à míngua mesmo por causa disso. E foi chamada a atenção, e eu que levei para o chão de orelha do diretor, que eu não fiz no passado, um esquema de produção de semente igual tem a EPAMIG, Machado, igual tem outros órgãos. E no fim, a gente com tantas atribuições não levou a sério o negócio, e quando viu, a gente está numa situação numa situação difícil. Então eu acho difícil proibir. O IAC não produz nenhuma semente, nem básica, nem genética. Ele está fazendo os campos no momento, só daqui a 3 anos que o IAC vai ter semente, provavelmente, para vender. Deixa eu só fazer uma coisa. Eu gostaria de fazer a ressalva com relação aos 27 toneladas. Essas 27 toneladas foram apenas de um produtor de semente. Agora, pode ser que há outros produtores também vendendo semente para o exterior. Complementando isso que está sendo falado aí, é bastante grave, porque o que está sendo falado é apenas a ponta do iceberg. Porque esse aí é o que, né, é de produtor de semente. Essa proteção que estamos falando, ela é válida somente no Brasil, né? Teria que proteger em Costa Rica, Colômbia, né? Vietnã, Equador. E daí, de repente, aparece um Laos, não sei aonde lá. Como é que vai saber se tem que proteger lá? Quem está comprando semente, muitas vezes é Indonésia. E outra coisa, a semente, que vai como semente, é uma coisa. Agora, está cheio de lavouras, nós estamos falando de planta autógama, linhagem. Não é nem clone, é linhagem, né? Então, qualquer agricultor que sacar um café lá e vender, espolpar e vender como grão, vai embora sem burocracia. Muito mais fácil do que exportar como semente. Então, o nosso resultado da pesquisa, em vez de beneficiar os nossos cafeicultores, está beneficiando os nossos concorrentes, para derrubar o preço nosso. Então, eu não sei, essa coisa está muito complexa e precisava fazer uma comissão aí para discutir isso aí urgente, porque ano que vem já está aí, ó. Vai acontecer a mesma coisa, talvez pior. Eu gostaria de fazer ainda uma outra ressalva. No Ministério da Agricultura não há nenhuma legislação que proíba exportar sementes. Só queria falar mais uma coisinha sobre isso. Vocês verem, sobre isso aí. A cafeicultura da Costa Rica hoje, 70% hoje, 60%, vai... Quase 60% é catuai, até 900 metros. Acima de 1.000 metros é catua, são variedades brasileiras. Nós não ganhamos nada com isso. E eles são muito felizes com isso. O único país que produz café, que é a Colômbia, que não utilizou as variedades do Brasil. Apenas o caturra, que hoje eles estão transferindo e usando a variedade Colômbia ou a Castilho. E assim aconteceu com outros países. O próprio Peru também parece que importou também, viu? Bastante café esse ano aí. Não foi só catuai, não, hein?
que já está... Essas variedades novas, catiguá, você viu que o Tunico apresentou o trabalho da Costa Rica, com todas as nossas variedades aí, o Batã, até o Batã amarelo que foi lançado esse ano, eles tinham lá. Então, bebida excelente, produção excelente, primeiro lugar o Batã vermelho, segundo o Batã amarelo, na Costa Rica. E eles vão buscar mais material aqui, porque está indo melhor, está indo muito bem, melhor que o Catu e o Catuaí lá. Ronaldo, EPAMIG. Ronaldo Nogueira, EPAMIG de Três Pontos. Então, eu tenho sido abordado nesse sentido mesmo. A minha pergunta era nesse sentido dessas sementes que estão indo para o exterior. Né? A grande procura é por semente de material resistente à ferrugem. Né? Aí, esse tema já foi bastante abordado. Eu acho, assim, na minha maneira de ver, eu acho que está muito errado isso. O Brasil investe tubos de dinheiro em pesquisa e dá de mão beijada para o pessoal lá fora. Agora, por outro lado, eu acho que eles estão fazendo errado também. Eles estão levando um material que não sabe se vai ser adaptado lá. A procura é por todo... Quantos quilos de albatã tiver, quantos quilos de catiguá tiver, quantos quilos de paraíso tiver, eles estão querendo importar. A EPAMIG não exportou nem um quilo esse ano. Mas a gente tem sido muito abordado no sentido aí de 15 toneladas, 20 toneladas. Tem um atravessador aí que procura e a gente não tem. Agora, aí fica a minha pergunta, assim. Você não acha que eles estão fazendo errado? Vocês estão querendo levar um material nosso, vocês tinham que levar um pouco, fazer os campos de semente lá, porque com isso vocês vão levar broca, vão levar pseudomona, vão levar um monte de doença junto com essa semente que, sinceramente, eu acho que não tem um controle muito grande sobre essas questões sanitárias, apesar do Ministério exige laudos de sanidade. Exportar não é muito fácil, não. Viu? Uma vez que eu exportei o Bi e Topázio para El Salvador, e deu um trabalho enorme, viu? E exportou por um preço irrisório que não valeu a pena. Bom, pessoal, nós temos várias pessoas querendo fazer pergunta, mas a menina está me informando que o tempo já está praticamente esgotado. Vamos tentar 2, 3 rapidinhas para uma resposta só. Eu já aproveito até para passar uma pergunta. O Sérgio Parreiras, que é o coordenador da rede social, que está nos acompanhando de Lavras, fez uma pergunta aqui pelo celular. Então, na sequência das perguntas, se há algum lançamento previsto de cultivar com bebida diferenciada para proximamente agora. Wellington Pereira, pesquisador aposentado pela Embrapa Café. Me lembro que em 2005 foi feito um esforço grande para se elaborar um projeto de ensaio nacional e regionais de avaliação do comportamento de cultivar. E por surpresa, hoje nós estamos em 2013, então eu não, acho que nas apresentações orais, eu não vi nenhuma apresentação em relação a esse tema. Colocaria questionamento para os membros da mesa. Se houve um projeto liderado do ensaio nacional. Acho que podemos concluir as perguntas aí nas respostas, a gente tenta contemplar todos. Gladstone da EPAMIG. A pergunta é no sentido de que a todo momento nós estamos sendo demandados para desenvolver tecnologia para sustentabilidade da cafeicultura de montanha e sistemas adensados, né? Seja montanha não, ou agricultura familiar. E uma das grandes tecnologias está aí, que são os cultivares resistentes. A gente traz vários benefícios quando usa cultivar resistente. E a gente está vendo, todo momento, que poucas cultivares resistentes estão sendo plantadas. Está aqui um viverista ao meu lado, o Mário, não chega nem a 5% que foi encomendado. E nós estamos agora num momento de crise, que eu acho que, de repente, pode ser uma oportunidade para os cultivares resistentes. Nós tivemos todo o debate na América Central. Então, além de serem melhoristas, vocês são profundos conhecedores da cafeicultura. Quais as sugestões, ou qual a grande sugestão que a gente podia estar levando aí para os debates, utilizando cultivar resistente para dar sustentabilidade para a nossa cafeicultura, principalmente montanha e a cafeicultura familiar? Bom, encerramos as perguntas aqui. Infelizmente o tempo está esgotado. Eles vão responder na sequência aqueles que ainda tiverem alguma indagação.
Eu acredito que eles continuarão à disposição aqui. Vocês procurem pessoalmente cada um, por favor. Quem se habilita a responder? Faz o olho. Bom, aqui são vários aspectos aí. Em relação à avaliação que ele disse, os ensaios foram muito dispersos. Nós temos, por exemplo, São Sebastião da Grama, eu sei que tem 3 pontos, e estamos estudando isoladamente. Faltou uma conexão maior aí, devido a algumas dificuldades. Eu não sei se foram de gestão mesmo, vamos chamar assim. É complicado fazer. Eu acho que seria importante fazer esses ensaios regionais ou nacionais, mas não é muito fácil conduzir isso, não sei. Eu percebo isso aí, que foram feitos isoladamente. Então, o IAC tem os resultados, está apresentado um trabalho aí, os resultados do IAC, São Sebastião da Grama. Tem outro que foi apresentado, eu acho que o pessoal lá de 3 Pontas, se não me engano. Então, existe, o que está faltando é uma conexão. Tem que algum órgão, a própria Embrapa, não sei, coordenar isso de uma maneira mais harmoniosa aí. Então, isso, na minha opinião, não é fácil fazer, né? Então, a gente, enfim, agora, essa parte aí, eu acho que, em relação ao que o Gladstone falou, viu, Gladstone? Mas eu acho o seguinte, está na hora mesmo, mas o pessoal eles ficam com dificuldade, porque eles não sabem a longevidade dessas variedades. Você precisa saber a longevidade do material. Então é difícil você chegar. Então tem que fazer ensaio local. Isso é que é a minha opinião. Teria que a EPAMIG coordenar os ensaios, eu acho que ela já tem os ensaios. É impossível fazer em todos os locais. Ou então fazer blocos de observação, não precisa ser ensaio mesmo, conduzido porque é complicado, mas lotes, pequenos lotes de 1 hectare, meio hectare. O Peru vai fazer isso. Com essas toneladas que ele falou do Peru, na verdade não é um produtor, é o governo que está levando para dar para os produtores. Agora, que eles estão errando também, voltando, eles estão errando. Porque pode dar com o burro na água, mas é que os materiais são tão bons, vai ser difícil eles errarem. Esse é o problema, eles não vão errar. O Obatã está estourando lá na Costa Rica, porque tem solo, tem água, tem tudo que precisa lá. Não só o Obatã, como o Catipá e outros mais aí, que foram testados. Agora, eles estão desesperados por causa das raças novas. Que material que eles têm lá? For bom, Pacamara, Pacas, quem conhece esse material? Esses materiais dá de 10-0 neles. Esse é o problema. Então, eles estão desesperados e estão vindo mesmo aqui buscar. De uma maneira... Existem firmas hoje que exportam, viu? Não é só grão, não. Existe firma especializada em fazer essa importação. Existe já a firma em Ribeirão e outros mais aí, e os caras já estão treinados para fazer isso, tá, viu? Gladstone, cafeicultura de montanha, propriedades pequenas, com dificuldade de mecanização, né? E esse preço péssimo que está aí, então, a forma de enfrentar isso seria produtividade. A produtividade sobe assim, o custo cai assim, o lucro faz isso. É a melhor alternativa que tem, né? As outras coisas tem muita conversa só. São coisas, né, políticas, né? A coisa real que dá para fazer nós seria pegar essas cultivares que os outros estão sabendo aproveitar, né? Os nossos concorrentes estão sabendo aproveitar. Daqui a pouco vão plantar, os outros países concorrentes vão plantar mais café resistente à praga e doença do que o brasileiro. E vão plantar cultivares suscetíveis à praga e doença usando um montão de venenos, né? De uma cafeicultura não sustentável. Então agora temos um monte de materiais, assim, nos ensaios nacionais, né? Conduzido pelo grupo do consórcio, né? Então já tem resultado suficiente para mostrar quais as cultivares têm capacidade geral de adaptação aos mais diferentes ambientes, não de capacidade específica, né? Não é essa interação ambiente-genótipo. Aquele que tem adaptação ampla, como o catuai, mas que apresenta resistência à ferrugem, bicho mineiro, antracnose, foma, seca, calor, né? Então, a unidade demonstrativa, unidade de validação, de multiplicação em todo o Brasil, né? Complementando ao ensaio nacional de cultivares, é a forma barata de usar isso, porque a assistência técnica é venda. Quem está vendendo veneno que está estimulando o plantio de cafés suscetíveis.
Agora, nós temos que ser o contraponto, divulgar nossas cultivares com unidades baratas para o Brasil inteiro. Então, aí sim, aumentamos a produtividade, reduzindo o custo, e com preço como R$ 250 em vez de 350, podemos ter lucro mínimo para continuar. Do jeito que está, vamos morrer. Tonico vai responder a pergunta do Sérgio Parreiras, que está acompanhando pela rede social, se há alguma expectativa de lançamento no curto prazo de alguma cultivar com bebida diferenciada. Bom, com relação ao lançamento de cultivares, nós temos várias progênies elites em final de melhoramento e devemos lançá-las observando, inclusive, qualidade, o critério de qualidade. Nós temos, inclusive, já em fase de multiplicação, várias progênies derivadas com a mesma origem do Cativar MG2, apenas com a coloração dos frutos amarelo. Então, possivelmente, essa cultivar ou essas cultivares, elas terão qualidade diferenciada, terão nuances especiais que poderão ser aproveitadas e, inclusive, ressaltadas no momento de seus lançamentos. Bom, pessoal, infelizmente nós vamos ter que encerrar a mesa redonda. Parabenizar aos três apresentadores, não apenas pela participação aqui hoje, mas principalmente pelo trabalho realizado aí ao longo de muitas décadas. Nós tivemos programas de melhoramento de 40 a 80 e poucos anos de maturidade. Acho que é o que nos dá uma excepcional expectativa de materiais ainda melhores que serão certamente disponibilizados para a cafeicultura brasileira nos próximos anos. Eu agradeço imensamente a participação de todos, a paciência de vocês, desculpem pelo adiantado da hora, avançamos um pouquinho. Eu vou passar às mãos do Tonico, do Fazuoli e do Ser, então, o certificado de participação aqui no 8º Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil. Obrigado a todos, boa tarde. Foi bom. Aqui, tá, Joé. Obrigado, hein? Eu custei a ler, rapaz. A letra é pequenininha. Vamos lá. Vamos lá aqui, ó. Isso. Aí, vamos lá. Olha lá, Donito. Vamos tirar um aqui. Vamos lá. Opa, é assim. Vamos lá. Aí, muito. Foi bom, só. Apesar do tempo muito curto, né? Tá bom. Falou que deu, tá bom. A gente estava com mais de 50. Ah, o tempo muito bom. Então vai, vamos lá. Vamos tirar os dados. Claro, mais ou menos 55. Vai lá. Beleza, obrigado. Parabéns. Muito bom. Muito bom, né? Atendeu, né?